Olá, tudo bem? Pois é, foi publicado o edital do 24º Exame de Ordem. E com isso, chegou o momento de você intensificar os seus estudos. E hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas infalíveis, 5 dicas infalíveis de como você se preparar melhor para a prova da OAB. Eu já escutei muito de alunos a reclamação de branco na hora da prova, de que o aluno estuda e não consegue lembrar, não consegue fixar o conteúdo estudado. E eu não sei se você já percebeu ou se você tem conhecimento disso, mas hoje em dia, cada vez mais educadores procuram se especializar, conhecer, estudar melhor o cérebro, neurociências, neuroaprendizagem, justamente para entender por que isso acontece. Por que o branco? Como fazer para memorizar melhor o conteúdo estudado? Como adotar uma metodologia de estudo que seja eficaz? E eu tive essa curiosidade também, e por isso resolvi me especializar em neuroaprendizagem. E hoje estou trazendo um pouquinho dessas dicas aqui para você, com o intuito de ajudar você a se preparar melhor. E olha, vem aqui comigo e vê quais são essas dicas que a gente vai conversar agora. Entender o processo de estudo, identificar seu canal de aprendizagem preponderante, seguir um cronograma, fazer pausas estratégicas e revisar constantemente. Então, olha, a partir de agora eu vou conversar com você sobre cada uma dessas dicas, tá? E a primeira que eu quero trazer para você é o seguinte: como entender o processo de estudo? Isso aqui é fundamental, porque quando eu ouço aquela reclamação que eu falei para você, de que o aluno diz que estudou e não consegue lembrar do conteúdo estudado, às vezes eu me pergunto o seguinte: será que estudou mesmo? Mas não é em tom de crítica, não. É porque às vezes a gente não entende adequadamente o que significa esse processo de aprendizagem. Como eu faço até realmente entender, introjetar, sedimentar um determinado conteúdo? Por exemplo, imagine que você vai assistir uma aula de direito penal hoje. Será que basta você assistir aquela aula ou o que você tem que fazer depois para que você realmente consiga chegar na aprendizagem? E aí eu digo que existem 3 passos para isso, tá? 3 passos para você seguir um correto processo de estudo e de aprendizagem. O primeiro passo é o que você faz quando você está assistindo uma aula, quando você está lendo um livro, ou seja, você está coletando dados, mas vem o depois. O que você vai fazer com esses dados? E aí vem o segundo passo. O segundo passo é quando você efetivamente pega aquele material, aquela aula, aquele livro, aquele resumo que você fez, e você começa a estudar e raciocinar em cima dele. É quando você está ali, você e as suas anotações, você e o livro que você está lendo, as suas anotações sobre a aula que você assistiu, e você consegue, eu digo, digerir. Digerir porque você consegue entender melhor. Muitas vezes, aquilo que você não entende na hora que o professor está dando a aula, quando depois você pega o material, ou quando você revê o conteúdo, você consegue realmente entender. E isso faz o seu cérebro registrar a seguinte informação: isso é importante. E o nosso cérebro ele vai hierarquizando e priorizando informações, até mesmo ao longo do dia. Imagina, a gente não poderia guardar todas as informações. Nós somos bombardeados de informações e sensações durante o dia. O nosso cérebro, portanto, ele precisa organizar, priorizar e hierarquizar. Quando você senta, quando você estuda, raciocina sobre um determinado assunto, resolve questões, por exemplo, você está mostrando para o seu cérebro o quanto aquele tema é importante e o quanto você precisa entender, guardar, memorizar aquela informação. E só assim é que você consegue efetivamente chegar no passo 3. O passo 3 é a efetiva aprendizagem. É quando realmente você entendeu, ganhou significado para você e você consegue recuperar aquela informação na hora da prova. Mas veja, é só isso? Não. Tanto que eu trouxe as 5 dicas infalíveis. Além de entender como se dá esse processo, como que você efetivamente aprende, para você não ter aquela angústia de eu estudo e não lembro, tem um segundo passo aqui muito importante. Qual é ele? Identificar o canal de aprendizagem preponderante. É muito comum, olha que eu dou aula há muito tempo, eu perceber aquele aluno que copia o colega. Ele vê um colega que conseguiu aprovação, passou na prova da OAB, e ele faz tudo igual. Ou seja, se o colega fazia resumo, ele faz, fazia mapa mental, ele faz. O problema é o seguinte: será que você estuda bem daquele mesmo jeito? E olha, a gente sempre acaba ao longo da vida desenvolvendo mais um canal de aprendizagem. Isso não significa que você não possa usar estratégias para, eventualmente, desenvolver um outro canal. Mas quando você descobre qual é o seu canal de aprendizagem preponderante, você pode usar isso a seu favor. Você pode estudar de uma maneira mais direcionada.
E nós temos, via de regra, 3 canais de aprendizagem. Olha aí, visual, auditivo e sinestésico. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, sou mais sinestésica. Isso significa que eu aprendo muito melhor com exemplos, resolvendo questões, analisando casos concretos, casos reais. Bom, para você descobrir o seu canal de aprendizagem preponderante, olha, tem vários testes na internet. E se você quiser, você pode também baixar o meu aplicativo, que é o Cristiane Dupré, é gratuito. Você baixa na Apple Store, Google Play, e você consegue ali dentro de uma das abas fazer o seu teste e saber como você vai estudar melhor. Então, vamos a um exemplo. Imagine que o resultado do seu teste diga que você é mais visual. Você estuda muito melhor com mapas mentais, com quadros esquemáticos, fazendo, por exemplo, legenda de cores. Já o auditivo, ele precisa priorizar a informação auditiva. Então, é muito legal para o auditivo, por exemplo, gravar dicas e escutar essas dicas. Grava em forma de resumo. Você acabou de estudar, de fixar uma matéria, grava em forma de resumo. E aí, até quando você estiver fazendo atividade física, que é super, mas super importante para a nossa memória, você vai ouvindo e você vai introjetando e sedimentando aquele conteúdo. E o sinestésico precisa muito mais que qualquer outro, de resolver questões, de aplicar a teoria. O sinestésico é aquele tipo de pessoa que você explica alguma coisa, ele fica te olhando e aí ele fala assim, tá, tudo bem, mas me dá um exemplo. E aí, em um exemplo, em uma situação prática, ele consegue entender. Então, descubra seu canal de aprendizagem e aproveite isso a seu favor, tá? Nossa terceira dica importante, seguir um cronograma. Nossa, essa dica aqui também é infalível pelo seguinte, a gente precisa ter organização em tudo na vida. E para estudar não é diferente. Quando você tem o seu cronograma, que você pode, de repente, ou aproveitar um cronograma, um modelo de cronograma já existente, ou, se não for muito adequado a você, criar o seu próprio cronograma para que você consiga ir estudando e dividindo as matérias até mesmo dentro de um critério de importância. Então, por exemplo, muita gente me pergunta, ao seguir um cronograma de estudo, como é que eu devo fazer? Eu devo colocar uma matéria, esgotar aquela matéria e depois ir para outra matéria? Eu, particularmente, vejo que essa não é a maneira mais eficaz. É muito interessante quando você consegue dividir nas matérias. Então, por exemplo, pelo menos no dia você chegar a olhar 2 conteúdos diferentes. E isso tem uma série de explicações. A primeira é o seguinte, o nosso cérebro cansa de uma mesma informação. Então, se você ficar ali muito direcionado na mesma coisa, sem mudar um pouquinho, sem dar um norte diferenciado para o teu estudo, é capaz de que daqui a pouco você se distraia e você esteja ali lendo já mecanicamente, sem prestar realmente atenção no que você precisa, no que é importante para a prova. E, logicamente, que dentro desse cronograma você consegue, inclusive, começar a organizar o seu tempo, começar a desenvolver uma disciplina que é fundamental para os estudos. Então, não deixe de fazer o seu cronograma, de segui-lo, para que você se prepare de uma maneira mais eficaz. E olha, a nossa 4ª dica infalível é fazer pausas estratégicas. Olha, quem assiste minhas aulas, seja em penal, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, já está até acostumado de eu falar dessas pausas estratégicas, né? Isso é muito importante. Eu vou te dar 2 exemplos do que seria pausa estratégica, tá? Uma é a pausa estratégica que você faz enquanto você está coletando uma determinada informação. Então, exemplo, você está assistindo minha aula, aí de repente eu falo sobre um determinado artigo. Aí você pensa assim, depois eu olho esse artigo. Não faça isso. Se você não sabe exatamente do que se trata, se você não entendeu, faz uma pausa estratégica na sua aula ou na leitura do livro e vai buscar aquela informação, procura entender o que aquela informação quer passar para você e aí sim você vai adiante. A segunda espécie de pausa estratégica é em relação ao descanso que o nosso cérebro precisa, principalmente para memorizar. Então, é muito comum, quando eu estou dando aula, depois de 2 blocos de aproximadamente 30 minutos, eu peço ao aluno que faça uma pausa estratégica de 15 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é uma fórmula matemática. Não significa que você tem que estudar 1 hora e parar 15 minutos. Isso é muito pessoal, mas existe uma média sim. E a média é que o nosso cérebro, naturalmente, ele só consegue render, captando informações, entendendo, em uma média aproximada de 40, 50, 60 minutos no máximo. E aí, logicamente, o que você precisa fazer? Você precisa dar uma paradinha para 10 minutos, 15 minutinhos, para você recuperar a sua capacidade de atenção, de foco, de concentração e voltar. Às vezes você não nota quando o seu rendimento começa a cair.
Às vezes, quando você nota, ele já caiu demais. E aí isso te causa um prejuízo. Então é muito importante seguir essa dica, ainda que você seja uma pessoa teimosa. Que pense assim, não, eu não preciso. Eu posso estudar 3, 4 horas direto. Faça pausas estratégicas. Agora, atenção, por favor. Imagina você estar assistindo um vídeo da aula e você faz a pausa estratégica e vai assistir um vídeo no YouTube. Você acha que o seu cérebro vai entender que você está fazendo alguma coisa diferente? E ele não vai descansar, logicamente. Então, quando eu falo para você fazer uma pausa entre os estudos, quando você está lendo, ou resumindo, ou fazendo um mapa mental, ou assistindo uma aula, não importa, você vai parar e vai fazer uma atividade totalmente diferente, ainda que seja para você relaxar um pouquinho. Tem gente que gosta, por exemplo, eu acho super importante, tá? Isso não é nada místico, ritualístico, não. Isso é uma questão até de foco e concentração. A meditação, ela é extremamente importante para que você raciocine melhor, para que você não se sinta estressado. Isso é tão comum, né? A gente se sente estressado no momento da preparação e isso também faz o nosso rendimento cair. E olha, a quinta dica, ela é tão simples. Ela é tão simples, mas ela é tão infalível. E muita gente acaba minimizando isso. Muita gente fica bombardeando, literalmente, o cérebro só com novas informações. Como se realmente você conseguisse, só com um primeiro contato com uma matéria, guardar e depois lembrar de tudo na hora da prova. Veja, isso não acontece. Então você precisa desenvolver estratégias para que você realmente consiga não sofrer com branco. Quando você está estudando uma matéria, eu vou tentar explicar para você cientificamente, mas de uma maneira muito objetiva o que acontece. Quando você está tendo um primeiro contato com uma matéria ou com qualquer informação na sua vida, essa informação que você recebe, ela fica na sua memória de curto prazo. O que significa isso? Que você esquece. É como se você guardasse, por exemplo, um e-mail de alguém, um número de telefone. Talvez você guarde por algumas horas e logo depois você vai esquecer. Para que a informação passe da nossa memória de curto prazo para a nossa memória de longo prazo, e que alguns também chamam de memória de trabalho, é muito importante que você use de algumas estratégias. E veja, algumas são consideráveis. Por exemplo, dormir bem. É principalmente na hora que você está dormindo, no momento do sono, que as informações elas vão passar da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. Alguns alimentos influenciam também na memorização. Agora, sobretudo, para você conseguir fazer com que elas passem para a sua memória de longo prazo e fiquem lá, e você consiga, logicamente, lembrar dessas informações na hora da prova, é muito importante que você esteja voltando aquele conteúdo novamente. Você esteja sedimentando aquelas informações. É como, cientificamente, eu vou procurar não complicar muito, mas você forma caminhos neurais. E quando você repete, quando você revisa, o que vai acontecendo? Você vai reforçando esses caminhos neurais. Então, na hora que o seu cérebro tem que abrir uma gavetinha para pegar uma informação, aquele caminho ele já está mais fortalecido. Lá em 1800 e pouco, então há muito tempo atrás, foi feito um estudo que, na verdade, derivou de uma pesquisa que durou décadas, acerca do processo de aprendizagem. E acabou, de uma maneira muito resumida, ficando conhecida uma curva chamada curva do esquecimento, ou curva de Ebbinghaus, porque foi realmente quem conduziu esses estudos. E o que isso demonstra? Que aproximadamente depois de 30 dias, você esquece da maioria do conteúdo que você estudou. Cerca de 80%. Isso não é para você se desesperar. Isso é para você saber que isso existe, porém adotar estratégias para que isso não aconteça com você. E essa curva, ela não surgiu de estudos neurocientíficos para nada. Ela surgiu justamente para conduzir a utilização de estratégias para que você vá reduzindo esse percentual de esquecimento. E cada vez lembrando melhor do conteúdo. Cada vez lembrando mais. Até que chega aquele momento que você já está no que eu chamo de autocompletar. Você já leu uma informação no seu caderno, por exemplo, e você já pode passar para o parágrafo seguinte, porque você já sabe como é que aquele parágrafo termina. Por que isso acontece? Porque você já voltou tanto ali, que você já sedimentou, você já revisou, você já conseguiu realmente fixar aquilo na sua memória. E aí, logicamente, você está no ponto para acertar a maioria das questões da prova. E é nesse momento que muita gente tem essa preocupação que é, mas como que vai dar tempo? Poxa, eu tenho que dividir ainda o meu tempo para pegar as matérias que vão cair na prova e estudar essas matérias. Como que eu vou ficar voltando? E aí eu vou dizer duas coisas para você, tá? Primeiro, é muito melhor você voltar e dividir o seu tempo entre o que você está revisando e o conteúdo novo e lembrar na hora da prova do que você só ter conteúdo novo e na hora da prova não lembrar de quase nada. Concorda comigo?
Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção. Se você pegar pelo menos parte do tempo para revisar o conteúdo, você continua ficando com um tempo considerável para ter acesso ao conteúdo novo. Eu não estou dizendo para você que você precisa, por exemplo, de 2 horas que você tenha no dia para estudar, você precisa pegar 1h30 para revisar. Não é isso. Mas tire pelo menos 20 minutos. Coloque isso no seu cronograma de estudo. Tenha o dia que você vai utilizar para revisar cada matéria. E você vai perceber que com o passar do tempo, você vai precisar de cada vez menos tempo para revisar. Porque cada vez mais, você já lembra melhor daquele conteúdo. Você já entende melhor e, principalmente, você consegue fazer o que hoje em dia a prova da OAB exige do candidato, que é um raciocínio jurídico, que é você conseguir interligar mais de uma disciplina. Você sabe que as questões da prova da OAB vêm sendo cada vez mais questões interdisciplinares. E olha, para você conseguir fazer isso na hora da prova, você já tem que estar treinando de fazer isso durante o seu processo de estudo, ok? Eu espero que essas dicas ajudem você, pelo menos que elas façam você parar para refletir, parar para pensar o que você anda fazendo de certo no seu processo de aprendizagem e o que você pode melhorar. Combinado? Até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima dica. Beijo no seu coração e uma excelente prova para você no 24º exame.